Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco com as notícias do nosso Vascão. Pessoal, finalmente o Vasco oficializou o negócio com o Alex Teixeira, ele está de volta ao clube. Vamos falar aí da volta do Alex Teixeira, até quando vai o contrato do jogador. Vamos falar também aqui do Coutinho, será que ele vai jogar contra o Atlético Goianiense? Quando será que ele poderá fazer sua estreia? Vamos falar do Piton, que está sendo alvo de clubes lá na Europa e pode sair do Vasco. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui no nosso canal Vamos Vasco. A gente está de volta, vamos postar aqui vídeos com as notícias do Vascão. Muito obrigado aí a galera aí que teve paciência e esperou aí a gente voltar aqui com o nosso canal. Expliquei no último vídeo o que aconteceu, por que da demora de eu postar vídeos aqui no canal. Muito obrigado aí a galera que ficou acompanhando e que ficou esperando nossos vídeos. Bom, pessoal, finalmente o Vasco oficializou a contratação do atacante Alex Teixeira. O jogador de 34 anos volta ao Vasco aí depois de 6 meses parado, né? Após sair do Vasco no início dessa temporada, ele não renovou seu contrato, acabou saindo do nosso clube e voltou finalmente aí ao Vasco para tentar ajudar o Vasco na luta no Campeonato Brasileiro. Foi um pedido especial do Felipe Coutinho, tanto a volta do próprio Alex Teixeira e também do Souza, que foi oficializado ontem pelo clube. 2 reforços aí que vieram a pedido do Coutinho e torcemos para que dê muito certo. O Alex Teixeira chega com um contrato até o fim de 2025 com o Vasco, ou seja, ele vai ficar o restante dessa temporada e mais o ano que vem todinho vestindo a nossa camisa. Esse mesmo contrato foi dado ao Souza, o Souza que tem uma idade um pouco mais avançada, está com 35 anos. Esses jogadores aí voltaram ao Vasco com o intuito de ajudar e agregar bastante, né? No primeiro momento, ambos serão opção no banco de reservas, claramente, né? Porque o Souza é um jogador que está há muito tempo fora do Brasil, ninguém sabe como que está o futebol do Souza. No primeiro momento, ele deverá ser o reserva imediato do Matheus Cocão, que está sendo titular incontestável, não tem como tirar o Matheus Cocão hoje do time do Vasco, e tampouco o Hugo Moura, que vem fazendo ali um bom papel como primeiro volante. Eu acredito que o Souza ficará no banco de reservas nesse primeiro momento, deverá levar algumas semanas para o jogador voltar aí a ter condição de jogo. Não acredito que ele fará sua estreia no jogo contra o Atlético Goianiense. Só um milagre para isso acontecer. A mesma coisa o Alex Teixeira. O Alex Teixeira eu acho que deverá fazer sua estreia lá para agosto, cara. Eu acho que esse mês é sem chance. Um jogador que está parado 6 meses, totalmente sem ritmo de jogo. Com certeza, é uma contratação que eu não faria mais para ter o Felipe Coutinho. O torcedor teve que aceitar a volta do Souza e também do Alex Teixeira. Torcemos para que dê certo, que esses caras mostrem aí amor ao Vasco, como eles sempre mostram nas redes sociais, e que dentro de campo lutem pelo Vasco e honrem a nossa Cruz de Malta e ajude o Vasco a lutar por coisa grande no Campeonato Brasileiro. Deixe nos comentários o que você acha do retorno do Alex Teixeira e do Souza, oficializados pelo clube. Esperamos também que o Vasco oficialize nos próximos dias o atacante Emerson Rodrigues. Claramente precisamos reforçar ainda a zaga, reforçar outros setores, precisa trazer mais um primeiro volante, trazer mais um atacante também, na minha opinião, precisa trazer um centroavante, já que o Cleiton Silva não deverá ser aproveitado, para aí sim o Vasco fechar esse elenco e lutar por alguma coisa melhor aí no Campeonato Brasileiro. Deixa aí nos comentários quais as posições você entende que o Vasco tem que reforçar ainda. Bom, já falando em reforço, né? O homem, Felipe Coutinho, já está treinando aí com o elenco vascaíno, inclusive o Souza também já está treinando, mas o Felipe Coutinho é a grande esperança do torcedor vascaíno. O torcedor vive a expectativa dele ser pelo menos relacionado para esse jogo de quarta-feira contra o Atlético Goianiense. Até agora não temos nenhuma informação se ele será relacionado ou não pelo Rafael Paiva. A princípio, ele deverá ficar de fora dessa partida e a tendência é que ele faça sua estreia no próximo domingo, dia 21, fora de casa contra o Atlético Mineiro. Sempre bom ressaltar que o Vasco vai ficar 3 rodadas consecutivas atuando fora de casa. Primeiramente aí na quarta-feira, o Atlético Goianiense, depois no domingo, o Atlético Mineiro e depois o Grêmio. Vale ressaltar que no meio desses jogos tinha a partida contra o Cuiabá que foi adiada. Eu acredito que seja por conta da Copa Verde ou alguma outra competição que o Cuiabá esteja disputando. Mas o Vasco vai ter 3 jogos aí complicados fora de casa, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Grêmio, e o Felipe Coutinho deverá fazer sua estreia em um desses 3 jogos. Certamente não fará sua estreia no dia 4 de agosto, quando o Vasco volta a atuar em casa contra o Red Bull Bragantino. Vai ter se passado aí quase um mês da contratação do jogador. Eu acho que realmente ele fará sua estreia em um jogo fora de casa com a camisa do Vasco.
Pode ser que nesse dia 4 de agosto, o Alex Teixeira e o Souza possam fazer as suas estreias aí, já que claramente são jogadores que devem estar um nível físico bem abaixo ao do Felipe Coutinho. Deixa aí nos comentários aí se você acredita que o Felipe Coutinho fará sua estreia na próxima quarta-feira agora contra o Atlético Goianiense. Bom, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar da situação do Lucas Piton, a situação que preocupa o torcedor vascaíno. De acordo com o Globoesporte.com, o jogador está na mira de clubes europeus e o Vasco ainda não teria recebido uma proposta. Porém, o empresário do lateral já está na Europa. É grande a possibilidade do Piton ser negociado nessa janela de transferência. O nome do jogador voltou a ficar em evidência na Itália por causa aí da sua dupla cidadania. O jogador tem um passaporte italiano e o staff do atleta tem feito contatos com o mercado italiano e hoje o Torino estaria interessado no atleta lá no futebol italiano. Além desse clube, o Girona da Espanha é mais uma das equipes interessadas aí no lateral de 23 anos. Porto, de Portugal, também teria buscado informações sobre o atleta junto ao próprio Vasco. Southampton da Inglaterra também seria mais um nome. Também seria mais um time interessado no Lucas Piton. Southampton seria muito interessante para a carreira do jogador, jogar uma Premier League, um clube que voltou aí à elite do futebol inglês. Sempre bom lembrar que o Piton renovou seu contrato no início dessa temporada com o Vasco até o fim de 2028. Deixa aí nos comentários aí o que você acha dessa possibilidade de saída do Piton. Todos esses clubes demonstrando interesse no jogador, com certeza o atleta deverá reavaliar aí uma possibilidade de saída do Vasco, já que ele deve entender que tem mercado para atuar no futebol europeu e, lógico, o Vasco vai ter que vender por uma grana, já que é uma posição extremamente escassa, tanto no mercado brasileiro e no mercado mundial. O Vasco tem um garoto Leandrinho, mas não se compara ao Piton e o Vitor Luiz tão pouco, né? Mas vamos ver o que o Vasco vai fazer. O Vasco precisa de dinheiro. Se aparecer uma proposta, eu acredito que o Pedrinho deverá vender o Lucas Piton, já que, como eu falei, o Vasco não tem investidor na SAF, tá sem grana, precisa ter dinheiro aí para cumprir com seus compromissos até o final da temporada. É isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido até o final. Tamo junto. Assim que tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal, hein? Valeu!